pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus quis revelar o esplendor de sua glória, mesmo que por uns instantes. Ele possibilita a contemplação do céu para aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. No entanto, para entendermos o sentido deste episódio, deste acontecimento e nesse período da vida pública de Jesus, é preciso voltar ao capítulo anterior, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 21, vai dizer: Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no 3º dia ressuscitar. Jesus anuncia o seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Os discípulos não entendem bem, o que é comum, homens de cabeça dura, assim como vocês e eu também. Ficam confusos, mas em seguida vem o momento de hoje, o momento da transfiguração. Jesus anuncia a eles tudo aquilo que iria acontecer: sua prisão, seu flagelo, seu sofrimento, sua morte, mas lembrando que depois viria a ressurreição, e viria a glória, e vai preparando então, por meio deste episódio, desse momento glorioso, que concede a eles, prepara eles para o momento de dificuldade que viria, que estava próximo. Esse é um pouco do sentido da transfiguração de Jesus. Jesus prepara os seus apóstolos para os momentos difíceis que viriam. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo anterior, que é o 16, versículo 24, Jesus vai recordar que esse caminho da cruz para chegar à ressurreição não era só de Cristo, nem só dos apóstolos, mas é o caminho de todos os discípulos. É o meu caminho, é também o teu caminho. Dizendo: se quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, e com a sua cruz carregando, me siga. A cruz como um caminho para a ressurreição. Jesus dá a eles esse momento para que eles pudessem então visualizar aquilo que viria depois da paixão, depois da cruz. Seguimento e renúncia estão essencialmente unidos. Não tem seguimento de Jesus sem caminho de renúncia. As renúncias pequenas e grandes que seremos chamados a fazer no seguimento de Jesus é sem dúvida a cruz que somos chamados a carregar. E veja, fazemos renúncia com frequência. Quantas vezes para poder acordar, para estudar, aquela vontade de ficar um pouquinho mais, de acordar para trabalhar, ainda cansado do dia anterior. Quantas vezes se sacrificando dentro de casa para cuidar dos filhos, do marido, da esposa. Quantas vezes nos sacrificamos no trabalho. E isso parece fazer parte da nossa rotina. Ninguém vai achar estranho um dia que eu tenha que me sacrificar para ir trabalhar. Mas quando o assunto é a fé, a vida religiosa, parece que usamos peso e medidas diferentes. Parece que não podemos nos sacrificar pela fé. Parece que não podemos nos sacrificar para termos uma vida religiosa mais coerente. Quantas vezes ouvimos isso?
O que adianta ir à missa se eu não estou com vontade? Mas ninguém diz, o que adianta ir para o trabalho se eu não estou com vontade? O que adianta ir para o colégio se eu não estou com vontade? Mas para a missa, só se tiver com vontade, porque usamos pesos e medidas diferentes. Para que possamos assumir um caminho de mais oração, possamos rezar o terço diariamente, possamos separar um tempo para a meditação da palavra, eu vou ter que espremer o meu horário. Eu vou acordar um pouco mais cedo, eu vou encurtar o horário do almoço, eu vou protelar um pouquinho o tempo que eu chego em casa, eu vou dormir um pouco mais tarde, para que eu consiga ter um tempo maior de oração, para que eu consiga ter um tempo de estudo da fé, da doutrina, para que eu consiga me dedicar pastoralmente. Exige sacrifício, exige renúncia. Então, as renúncias fazem parte de nossa vida cotidiana e precisam fazer parte também de nossa vida religiosa. A cruz é o lugar aonde Jesus oferta a sua vida. E quando Ele nos manda abraçar a cruz e carregar a cruz, Ele também diz para você e para mim que a cruz também é o lugar aonde você e eu somos chamados a ofertar nossa vida. Para amar a Deus de todo o coração, é preciso entregar toda a vida com confiança plena em Deus. Para que os discípulos não desfalecessem nesse seguimento de Jesus, nos momentos mais difíceis, da prisão, do flagelo, daquela angústia do tempo que Jesus passou no sepulcro, Ele então concede por uns instantes a contemplação da glória do céu. Concede a eles um alento que enche de esperança e fortaleza. O nosso caminho, o seu e o meu, como disse, também precisa ser marcado pela cruz, e não só das renúncias, também a cruz de tantas situações difíceis que iremos enfrentar. Também nós corremos o risco de ficarmos abatidos, cansados, desgastados com as renúncias, com as dores, com os sofrimentos. E por isso, Jesus, sabendo que o nosso caminho também não é fácil, Ele então diz a você e a mim, na missa de hoje, na palavra que hoje foi anunciada: sobe o monte comigo. Jesus convida você e eu para subirmos o monte com Ele, para que Ele nos conceda experiências extraordinárias de fé, experiências que venham tocar nossa vida, que venham nos encher da força que tanto precisamos, da fortaleza que precisamos para que possamos ser impulsionados a seguirmos Ele com mais coragem, para seguirmos Ele com mais determinação, para seguirmos Ele nesse caminho para o céu. Por uns instantes, subimos o monte com Jesus, mas logo desceremos, e quando descermos, desceremos renovados pela presença e pela graça de Deus. Desceremos o monte e recobraremos nosso cotidiano, com nossas lutas, nossos desafios, mas não sozinhos, com a certeza da presença dEle em nossa vida, com a certeza da graça dEle nos amparando e nos sustentando. Aqui, no centro de Rio Bonito, somos chamados também a subir o monte, todos os dias. Nosso santuário, nossa igreja histórica, está no alto. Subir o monte para estarmos com Jesus no santuário, podermos contemplá-lo, adorá-lo, passar tempo com Ele. Subirmos o monte para podermos celebrar as missas diariamente, para poder comungar mais vezes,
o desalento que tantas vezes os católicos sentem, o desânimo, o abatimento. Quantos católicos desanimados na fé, quantos católicos que já não rezam bem, que rezam pouco, que não comungam, que não se esforçam para ter uma coerência de vida. Muitas vezes esse desalento, ele vem pela falta de alimento espiritual. Quando nós não nos alimentamos bem, pensou no nosso corpo, o corpo vai se enfraquecendo. E vários sintomas vamos experimentando pela falta de um alimento adequado. Assim é a vida espiritual. Quando nós deixamos de alimentar adequadamente nossa vida espiritual, nós também experimentamos o enfraquecimento, experimentamos o abatimento, a desmotivação. Não tem como você ter uma fé vibrante se você não alimenta adequadamente sua vida espiritual. E quantos católicos só querem vir à missa, mais nada, e pensam que isso é suficiente para uma semana inteira, para os combates, para os desafios, para as renúncias que seremos chamados a fazer. E eu digo, não basta, é pouco para quem precisa vencer as tentações, vencer as renúncias, vencer essas situações difíceis que se apresentam em nossa vida. Jesus, ele se deixa encontrar, mas organizar nossa rotina com horários, definir prioridade, e Deus como prioridade, tomar a atitude de ir até Jesus, não depende dele, depende de você e de mim. Você organizar o seu horário para rezar o terço, meditar a palavra, adorar Jesus no santuário, comungar mais vezes na semana, depende de você, da sua capacidade de organizar a sua vida, de parar de dar desculpas, de ficar criando argumentos. Está na hora de amadurecermos na fé ao ponto de podermos priorizar Deus. Quando você olha para a tua vida, você consegue ver Deus sendo priorizado? Quando você olha para a forma como você dispõe a sua jornada, a sua rotina, Deus é o centro da sua rotina? Não responda isso para mim, não. Responda isso para Deus. Agora, é preciso saber que maiores ou menores experiências com Deus, mais frequentes ou menos frequentes experiências com Deus, vai depender da forma como nós buscamos. Quanto mais buscarmos Deus, mais então Ele se deixa encontrar. Então você que tem uma vida de fé mecânica, você que tem uma vida religiosa superficial, isso é proporcional ao que você está oferecendo a Deus. Isso é proporcional à forma como você busca. Se você buscar mais, certamente vai encontrá-lo mais. Vai ter a oportunidade de permitir que Ele impacte mais a sua vida. Os outros discípulos não contemplaram a face transfigurada do Senhor naquele momento só Pedro, Tiago e João. Em uma mesma celebração, aqui hoje, alguns vão fazer uma experiência de encontro com Deus, outros talvez não, e isso não vai depender tanto do padre, nem da música, nem da liturgia, depende de como cada um nos colocamos diante de Deus,
de como o coração de cada um está predisposto ou não para Deus. Alguns vêm à igreja e voltam para casa da mesma forma. Deus se deixa encontrar, mas eu repito, dispor os horários, definir Ele como prioridade e ir ao encontro dEle com o coração aberto, isso cabe a você e a mim. É preciso querer permanecer com o Senhor para resistirmos às provações quando elas aparecerem para nós. A certeza é que em algum momento iremos nos deparar com situações difíceis na vida. E como essas situações irão nos encontrar? Com a fé firme? Fortes? Para suportarmos o peso da cruz? Ou elas vão nos encontrar prostrados, enfraquecidos, mornos? Só uma pessoa bem alimentada na fé é fiel ao Senhor. Só uma pessoa bem alimentada na fé assume a cruz, suas renúncias e as provações que a vida traz. As renúncias, sem elas não há discipulado, porque sem elas ficamos sempre nas desculpas, nos argumentos, para não sermos mais generosos, para não dispormos mais o coração para Deus. Sem as renúncias, não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus quer fazer de você e de mim discípulos fortes, para chegarmos à santidade e contemplarmos Deus glorioso no céu. Mas seguir esse caminho é uma escolha, e você e eu precisamos fazer essa escolha. Aquele que quiser seguir Jesus, abraçar a cruz, para um dia chegar na glória, precisa fazer a escolha por Ele, por colocá-lo no centro da vida, por colocá-lo como realidade mais importante de nossa vida. Deus hoje passa em nossa vida à espera que possamos segui-lo, ouvir a sua palavra e abrir o nosso coração. Ele espera uma resposta, Ele espera sempre uma decisão. Que possamos hoje estar aberto a essa palavra que foi proclamada, para que ela mova o nosso interior para Deus. Assim seja.